Olá, galera. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de live aqui no meu Instagram. Hoje, dia 24 de setembro, às 20 horas, estamos juntos aqui novamente. Então, vamos aguardar a galera chegar aí e a gente vai tratar de um tema aqui hoje muito interessante, um tema que afeta muito a nossa vida, pode afetar por uma vida inteira, e a gente hoje vai falar sobre mágoas. Então, boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Deixa só a galera chegar, vou dar uns 5 minutinhos aí pra gente começar, tá bom? Então, vai mandando, se você quiser mandando o aviãozinho aí, tô mandando nos meus daqui também. E a gente já começa. Vamos ver aqui. Mandando aí pra galera. Vanessa, boa noite. Aline, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos só dar um tempinho aí. Galera, se vocês acham que essa live pode ajudar mais pessoas, mandem aqui o aviãozinho, tá? E a gente vai falar hoje sobre mágoa, sobretudo sobre mágoa aí em relação à família. Então é um tema muito importante que pode ajudar muitas pessoas. Então vão mandando aí o aviãozinho. Eu estou mandando meu aviãozinho aqui também. Dois minutinhos eu te chamo, Marcelo, para você entrar. Tá bom? Bem, então quem está aqui na live, eu quero perguntar para vocês o seguinte: como que está a sua relação aí com os seus pais? Qual é a nota que você dá para a relação com os seus pais? De 1 a 10. Coloca aí para mim qual é a nota que você dá. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Você tem dificuldade com seus pais? Coloca aqui para mim, por favor, para eu entender como está a sua situação agora. Enquanto a gente vai esperando a galera chegar aí. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Oi. Não sei se o pessoal estava me ouvindo. Boa noite. Vocês estão me ouvindo agora? Coloque aí. Marcelo, você está me ouvindo bem? Vanessa? Coloque aí. O Marcelo falou que tá legal. Boa noite. Vanessa que tá aqui, minha querida. Tá legal o som? Ótimo, então, galera. Então a galera tá chegando aí. Agora sim, né? Vamos lá. Agora eu vou chamar assim o meu convidado, tá? Só vou pegar uma aguinha pra gente começar, um minutinho. Opa! Então, Ciporte Consultoria, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá. Marcelo, Tudo bom? boa noite, Boa seja muito noite. bem-vindo.
Muito Que prazer obrigado. recebê-lo aqui hoje. Prazer é meu. Isso aí. Ó, só vou falar uma coisa para você, não sei como é que tá o tempo aí, né? Onde você está, mas aqui hoje até que não está chovendo, mas na terça-feira estava chovendo muito. Então, quando acontece esses problemas, sobretudo com a chuva, às vezes a Uhum, conexão não fica tão boa, tá? uhum, Mas aí eu vou te pedir um pouquinho de paciência aí se isso acontecer, tá bom? sem problema. Você e todos que Acontece. estão aqui. Com certeza. Então, galera que está aqui também, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar hoje de um tema muito importante, né? Eu considero esse tema um dos mais importantes aí para a nossa saúde emocional, né? Para a nossa gestão emocional, que é a parte aí de mágoa, né? A gente sabe que quando a gente está carregando mágoa, ressentimento, isso aí tudo afeta muito, né? O nosso bem-estar, né? Para a gente ter uma saúde boa, uma tranquilidade, uma paz de espírito. Então a gente vai dialogar isso aqui hoje com o Marcelo, a Shazam oficial que está chegando agora também. Boa noite, seja muito bem-vinda. Então, Marcelo, queria que você se apresentasse aí para a galera, falasse quem é você, falasse um pouquinho do seu trabalho, quem você ajuda. Conta um pouquinho aí para o pessoal, né? Fala um pouquinho de você, sobre você. Boa noite aí a todos aí. Prazer enorme aí ser convidado aí pela Jaque, a colega de trabalho também. E eu sou hipnoterapeuta, sou constelador familiar também. Para quem não sabe, hipnoterapia é um trabalho com a hipnose. Então, de acordo tanto com os estudos nacionais e internacionais, acabei criando um próprio método de trabalho. Minhas especialidades são mais depressão, síndrome do pânico, toque, compulsões. Então, acabei criando esse método de trabalho, vamos falar assim, com mais eficácia, com mais é, resultado, mais impacto. Porque hoje em dia todo mundo procura um resultado para ontem, né? Na Com verdade. certeza. Então, a gente tem que criar isso, criar essa metodologia diferenciada para querer ter esse impacto com o cliente também. É lógico que não existe milagre, né? Tudo depende Uhum. também do cliente, de uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Isso a gente vai analisando conforme for passando as sessões e o tratamento também. Mas Com estamos aqui certeza. hoje para falar sobre esse tema, esses traumas do passado que acabam incomodando tanto, que às Com vezes o certeza. cliente ele traz esse trauma para a clínica, né? Ele traz esse problema e eu sempre gosto de falar que não é o problema de uma semana, um mês, 6 meses, um ano atrás. Tem envolvimento com esses traumas do passado, tem envolvimento com os nossos pais. Mesmo os pais Uhum. falando, não, mas eu dei a educação máxima para o meu filho, eu fiz de tudo para o meu filho, mas com certeza você aprendeu alguma coisa com os seus pais que hoje te incomoda. Então, e querendo ou não, acaba virando um trauma. Com certeza. Porque se for ver, o trauma, ele é separado por várias partes, né? Existe o físico, um assédio mental, sexual, situações embaraçosas, relacionamentos abusivos, assalto, abusos, violência, intimidação, você ser testemunha, exploração a longo prazo, abuso verbal, violência extrema, acidentes. Então, fala assim, cada pessoa, ela tem uma percepção de cada situação. Então, isso que a gente Uhum. precisa, primeiro, entender esses tipos de trauma e ver se realmente incomoda a pessoa. Uhum. Com certeza, com certeza. Deixa eu só, Marcelo, falar com a galera que chegou aqui um pouquinho depois. A Lidionara, boa noite. Marisa, boa noite. Felipe, Boa boa noite. Sejam noite. todos muito bem-vindos. Galera, a gente vai entrar agora numa profundidade aí desse assunto, né? Então, se você acredita, né, que essa live pode ajudar mais pessoas, se você conhece pessoas aí que estão com muitas mágoas do passado, sobretudo, né, com família, com pai, mãe, com irmão, enfim, com familiar, mande essa live, porque assim a gente expande essa corrente do bem para mais pessoas. E pode colocar o coraçãozinho aqui também para ajudar a gente, tá bom?
Bem, então, como você estava falando, né, Marcelo, essa questão, né, é, do entendimento da pessoa, né, dos traumas, isso aí, por mais que muitas vezes a pessoa tenha recebido até na infância, né, os pais tenham feito, digamos assim, o melhor, muitas vezes a pessoa não percebeu isso de alguma forma, né, não, ou teve alguma situação, né, algum momento da vida que traumatizou a pessoa, né? E a gente sabe o quanto essa relação com os familiares, sobretudo com os pais, hoje a gente vai focar um pouquinho aqui mais nos pais, mas os familiares de uma forma geral, mas os pais são as pessoas ali, né, que estão mais conectadas com a gente na nossa infância, quando a gente está crescendo, né, e nos ajudam a formar muitas das coisas pelas quais hoje nós vivenciamos, né, na nossa vida adulta. Então, a gente sabe o quanto, né, a gente carregar, né, esses traumas, essas mágoas do passado, o quanto isso aí vai afetar a vida adulta, né? E a pessoa muitas vezes não tem nem noção do quanto que isso afeta, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, para a gente, né? Depois a gente vai falar sobre como superar, mas que a gente dialogasse um pouquinho mais sobre isso e você também trazer toda a sua experiência aí como terapeuta, né? Também como constelador, sobre como a pessoa pode lidar aí com isso, né? Com essas mágoas aí que ela absorve aí do passado. Então, existe muitos, vamos falar assim, para as pessoas entenderem um pouco, alguns sinais de traumas psicológicos, né? Uhum, Então, existem razões que, para sofrer um trauma, pode variar amplamente. E, igualmente, os sintomas podem vir de eventos que variam de pessoa para pessoa. Cada uhum, pessoa vai ter uma percepção de cada situação. O uhum, importante é ver que, às vezes, até na clínica eu percebo que o pai vem procurar tratamento para a esposa para o marido, ou a esposa para o filho, e eles têm uma percepção de uma situação. E o principal é, quem vai saber mesmo o que está acontecendo é o cliente, é a pessoa uhum. que está sentindo esse trauma. Sim. Então, isso é o importante da gente querer identificar primeiro. Uhum, E porque todo mundo, entrando um pouquinho na constelação, existe os pensamentos racionais, que é de o que é bom para um é bom para todo mundo, o que é ruim para um é ruim para todo mundo. Então, às vezes, tem um vizinho que tem alguns sintomas parecidos com o marido ou com o filho, e a uhum, pessoa acha, fala assim, ó, ela também, minha filha também tem isso. Ou senão as pessoas procuram lá no o Google, né? Vê os uhum, sintomas, fala, minha filha tem depressão, minha filha. Então, às vezes tem algum trauma, vamos falar assim, né? Eu acabo falando no modo geral, né? Mas acaba acontecendo isso no modo geral. E uhum, independente se for no modo geral, pode ser para algumas situações específicas também. Então, a gente uhum, precisa identificar esses sinais desses traumas primeiro, uhum. que pode se manifestar, vamos falar assim, de várias maneiras também. Isso. Galera, E vai anotando aí, vocês que estão aí na live, anota aí, tá? Essa live de alto valor aqui, Marcelo vai passar a experiência dele aí. Vai anotando, né? Para você primeiro perceber, né, se existe aí algum trauma na sua vida, né? Se o Marcelo vai falar agora aqui pra gente. eu posso dar possibilidades, né, para todo Isso. mundo, Uhum. porque somos seres humanos, ninguém é robô, vamos dizer assim. Não existe um protocolo, uma receita de bolo que vai ser igual para todo mundo. Sim, Mas com certeza. existem esses principais, é, posso dizer Indícios, né? que, Como se fossem sim, sinais. ali para ficar alerta, os sinais mesmo, né? E existe muito, vamos falar assim, primeiro eu gosto de falar sempre pesadelos. Não é Uhum. comum que um trauma nos faça reviver o evento em nossos sonhos. Então, enquanto estamos dormindo. Então, nesse momento, o cérebro ele tenta processar o evento, a fim de ajudar um sistema nervoso a se recuperar daquele choque. Uhum. Então, a falta de sono costuma ser muito comum depois de uma experiência traumática, e para muitas pessoas são os pesadelos que causam a insônia. Situações ruins, às vezes a pessoa não consegue dormir. E aí, eu falo assim, como todo mundo, às vezes é mais fácil, vou tomar um remedinho ali para me querer dormir. O remédio acaba virando uma muleta com tudo isso também. Uhum. Então, Sim. segundo sinal, são flashbacks, que assim como os pesadelos, muitas pessoas traumáticas,
elas também sofrem com esses flashbacks do evento. Aconteceu alguma situação, vamos falar assim, um acidente, um abuso, como eu já disse anteriormente, e aquilo ali fica martelando na cabeça do cliente, da pessoa. Então, muitas vezes fazem com que essas emoções vivenciadas durante o acontecimento voltem a ocorrer novamente. Ela vive novamente aquela situação. Então acontece muito disso. E aquilo ali vira um ciclo. Ela fica num período mais tranquila, aí ela volta, começa a ter aquela sensação e ela revive aquela situação novamente. E fica vivendo nesse ciclo, vamos falar assim, sem fim, vamos dizer. Uhum. Uhum. Um outro principal sinal é a ansiedade. Porque aqueles que sofrem um evento traumático, muitas vezes desencadeiam um transtorno de ansiedade. E especialmente quando passam por situações que façam lembrar o que aconteceu, só da pessoa lembrar de uma situação. Vamos dizer, um acidente qualquer. Às vezes, só de você lembrar aquele acidente, a pessoa já tem dificuldade de entrar até dentro do carro. Só dela entrar Uhum. dentro do carro, colocar o cinto de segurança ou ligar o carro, ela já tem um ataque cardíaco, tem uma sudorese. Uhum. Então, falei assim, com esse exemplo, aqueles que sofreram um acidente de carro podem sentir ansiedade ou um pânico ao tentar entrar novamente num carro depois desse acidente ocorrido. Uhum. Um outro sinal também importante é tristeza ou uma culpa. Então, se a sua experiência traumática envolveu outras pessoas que acabaram sendo feridas, sendo mortas, sendo teve algum envolvimento que deixou você com algum sentimento profundo assim de tristeza. Então, é incomum experimentar a culpa. E é comum, inclusive, relembrar os eventos e começar a imaginar coisas que poderiam ter sido feitas para evitar o fato ou salvar o outro. Uhum. E, além disso, muitas pessoas se sentem mais deprimidas depois de um evento traumático. Uhum. A culpa fala assim, é um fator muito forte para as pessoas. E isso Uhum. acaba desencadeando não somente, vamos falar assim, na culpa, né? Mas a pessoa fica depressiva, a pessoa ela pode envolver desencadear um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, um toque. Uhum. Existem muitos e muitos outros transtornos. E o quinto que eu poderia falar, seria esse sentindo-se entorpecido. Que enquanto as pessoas experimentam um alto número de emoções diferentes após um acontecimento traumático, um sentimento geral assim de topor. O que poderia ser isso? Geralmente indica que você não está lidando bem com aquela situação. E além de não ter as emoções negativas, você também pode não ter as emoções positivas. Como se o sentimento estivesse desligado completamente. Então você fica meio perdido. Isso pode vir de tanto do corpo quanto da mente. É um esforço que para se proteger das emoções que pode ser, vamos falar assim, esmagador. Pode Uhum. destruir mesmo uma pessoa. Uhum. Então, esses são alguns sintomas comuns que Uhum. quem está passando por assim, quem está sendo traumatizado, né? Quem passou por essa situação de trauma, como dito antes, né? Cada pessoa age de uma forma diferente e por isso o mais importante é praticar um pouco esse autoconhecimento, começar a analisar esse tipo de trauma. Eu estou falando num trauma em geral, mas vamos dizer assim, um modo com a família. Uhum. Existe um medo, existe uma ansiedade, existe talvez alguma culpa, Uhum. porque em algum momento aquela pessoa ela julga a outra e automaticamente você querendo julgar a outra, você tem medo de ser julgado também. Aí eu entro na Uhum. constelação. A Sim. gente tem. Marcelo, vou só te pedir um favorzinho para a galera que chegou aqui agora, né? O Claudinei,
a Prioel, minha mãe chegou aqui também. Oh, Galera, coisa boa. agora, só para você recapitular aí, né? Galera, vocês perceberem os principais sintomas aí, né, ou indicadores aí de que você possa estar com trauma, né? De alguma forma, uma repressão aí, né, das suas emoções, de alguma forma, esses sinais indicam que você pode estar sofrendo um trauma. Repete aí para a galera, Marcelo. Então, são pesadelos, Pesadelos, flashbacks, que flashback. são imagens, às vezes sons, às vezes vozes que você está escutando em relação àquele acontecimento traumático que você teve. A Sim. ansiedade, Uhum, aquela uhum, uma forte tristeza, uma forte culpa uhum, e aquele uhum, sentimento de que você parece que não tem mais emoções. Às vezes as pessoas uhum, falam assim, Marcelo, eu não consigo chorar. Marcelo, sei lá, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, e eu não chorei, eu fui chorar depois de 2 meses. E se vocês foram ver, é um evento traumático. sim, muito. Aí eu posso, é lógico que uma situação acaba ligando a outra. Pode ter as fases do luto, que as Uhum, fases do luto é de você aceitar, de você reconhecer, de você negar, de você não aceitar. Aí depois você volta a enxergar a fase atual que você está. Então são fases que às vezes a gente tem que passar. E muitas vezes as pessoas não respeitam isso. Elas uhum, querem, e cada um, fala assim, cada um tem um período. Pode levar uma semana, um mês, um ano, uhum, sei lá, 5 anos, 10 anos. Pode. uhum. Por isso que eu falo, cada um é cada um. Então a gente tem que Com, aprender a analisar todos esses comportamentos. com certeza. Olha só, bacana, né? Muito bacana aí que o Marcelo falou, né? Desses sinais aí que você pode estar vivenciando aí um trauma, né? E foi legal você também falar dessa questão do luto, né? Porque o luto, cada um vai reagir de uma forma, né? Mas muitas Sim, pessoas não querem aceitar, né? Porque primeiro você tem que ter, de uma certa forma, aceitação daquela situação, né? Que, lógico, é muito dolorosa, e né? uma Para das todos nós. fases é essa, a aceitação. E tem uma Uhum. das fases que é a negação, que você não vai aceitar isso. É até Isso, engraçado. isso, isso. Negação. Desculpe, até esqueci de falar. Isso mesmo. Negação, aceitação. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa ela não quer, né? Justamente, ela não quer aceitar, ela está negando aquilo ali, ela não quer vivenciar aquela tristeza que faz parte, né? Vai ter um período, sim, que você vai ficar Uhum, mal. Isso não só pela morte de um ente familiar, né? De uma pessoa querida, como até mesmo, né? Quando você às vezes tem um divórcio, alguma coisa assim, que não deixa de a ser um luto perda. também, né? A perda de alguém, né? Uhum, Importante na sua vida. E aí, quando ela faz isso, né? Aí que os problemas aumentam mais ainda. Porque você sim, quer passar, quer pular. É como se fosse no videogame, se você quer pular aquela etapa, né? Só que, é na verdade. verdade, você não precisa passar por aquela Tem que etapa, né? passar. Exatamente. Faz parte, né? E aí, Sim. agora sim, Marcelo, entrando nessa parte aí também agora. Galera que chegou aí também, a Ana, boa noite. Seja bem-vinda. Se vocês também acham que essa live pode ajudar mais pessoas, bota aí o aviãozinho também, tá? Compartilhem aí. E agora, Marcelo, eu quero que você fale, né? A gente falou um pouco de trauma e agora a gente falar mesmo aí de mágoa, né? Que isso é uma coisa, né? Que realmente gera muitos problemas, né? Na saúde emocional quando as pessoas não sabem, né? Superar aí as mágoas do passado, ressignificar, né? Algumas coisas que aconteceram. Então, eu queria que você desse um pouquinho, falasse aí para a galera também, já que o Marcelo também é constelador, né? Trabalha aí com a constelação familiar. Você falasse um pouquinho, né, na visão da constelação, como que é, né, lidar com esses conflitos do passado, esse peso aí da mágoa que realmente, né, faz com que a gente fique mal, né, quando você não consegue trabalhar isso. Fala um Uhum. pouquinho aí pra gente. O que eu reparo muito na clínica, e até na constelação mesmo fala muito claro sobre isso, que a gente nega muitas coisas que veio dos nossos pais. E às vezes você tem o mesmo comportamento do seu pai ou da sua mãe, mas você não enxerga isso. Sabe quando o cliente ou qualquer pessoa fala assim, de repente alguém fala assim para você: "Nossa, mas você é igualzinho a sua mãe", ou "Você é igualzinho ao seu pai", e você fala assim: "Pelo amor de Deus, Eu sou muito jamais, diferente, né? não Eu? tem nada a ver".
Você tá Sim, louco? Nada a ver as comigo. pessoas. E isso eu posso falar que é uma mágoa. Não deixa de ser uma mágoa. É um emaranhado que a gente chama. Uhum, Por uhum, quê? Você está negando as suas próprias raízes. E eu posso exato. falar, num pensamento sistêmico, o que mais te incomoda em uma pessoa é o que precisa ser trabalhado em você. Então, vou dar um exemplo sobre isso. Sabe quando você olha para aquela pessoa e você olha assim e você fala assim: nossa, lá vem aquela pessoa. Nossa, esse cara é muito chato. Nossa, ou ele é fofoqueiro. E ele fica falando mal de todo mundo. Nossa, eu não suporto esse cara. Só de ele, se você olhar, ou se você lembrar mesmo dessa pessoa aí agora. Será que você já não ficou com uma raivinha aí? Então, isso Uhum, você tem que uhum, começar a observar que se no pensamento sistêmico, se você sente esse sentimento ruim desse ser humano, de qualquer pessoa, você é igualzinha a ela. Aí eu posso falar para você, como? Como assim, Marcelo? Eu não sou igual àquela pessoa, não. Eu não suporto o uhum, que ela faz. Então eu vou dar um exemplo, uhum. gosto de falar. Eu sempre falo para os meus clientes. Sabe, às vezes tem uma vizinha lá sua que é fofoqueira. E você fala, não, aquela vizinha eu não gosto dela, porque ela é muito fofoqueira, ela fala mal de todo mundo. E você se irrita com isso. Aí eu falo Uhum, assim, não, Marcelo, tá vendo? Eu não sou fofoqueiro. Beleza. uhum, Aí uma vez, atendendo um cliente, ele começou conversando, e começou a falar, ah, mas meu tio é isso, é aquilo, é aquilo. Ah, minha mãe é isso, é aquilo, é aquilo. E meu primo também não presta. Eu falei assim, olha, agora eu peguei no pulo do gato, hein? Você se lembra uhum, que você falou que você não gostava do vizinho e você não fazia fofoca? Porque, entre aspas, o que é a fofoca? uhum, É o uhum. falar mal. Independente se é Sim. parente, se é familiar, se é amigo, se é desconhecido. Julgar as pessoas, né? Ficar O ali botando o julgamento. dedo acusador, né? Sim. Se é isso, Aí é a aquilo, pessoa né? fala assim, nossa, é verdade, eu falo mal. Aí cai a ficha da pessoa. Ela começa a Uhum, perceber, nossa, é por isso que eu tenho raiva daquela pessoa. Porque eu também uhum, faço as mesmas coisas. Responde uhum. vocês aí no comentário, se vocês pensam assim também. Será que Galera, vocês negam o que isso, parecem com seus pais? coloca aí, galera, no chat aí, hashtag eu também faço fofoca, É, né? Um fala do outro, né? é Fulano bem é isso. fofoca, fulano fala mal de todo mundo. Aí você tá conversando com a pessoa, daqui a pouco ela tá metendo pau nos outros, né? Aí você fala assim, Sim. ah, você falou Então, tanto, né? então a gente tem que observar isso. O problema vamos falar assim, do ser humano, que a gente não sabe analisar as situações. Então a Uhum, gente vive num piloto automático. Então esse piloto automático é como a gente estivesse fazendo coisas é, sem a gente pensar. Eu vou dar um exemplo bem básico assim. Eu gosto de cozinhar também. Eu vou uhum, fazer um arroz. Eu não penso como tem que descascar um alho. Eu não penso como que eu vou lavar o arroz ou se eu não vou lavar. Eu não penso da temperatura da água. Eu uhum, simplesmente pego o alho, já maceta ali, já corto, jogo na panela, o óleo, arroz, refogo, joga água e foi. Então uhum, isso é um modo de eu falar para vocês que isso é um piloto automático. A gente uhum. faz coisas no nosso dia a dia sem a gente perceber que está fazendo. Com Então eu vou certeza. O que contar mais só a para não. gente tem é piloto automático, né? Hábitos ali Sim, que você faz há anos, né? Que você não está sim. nem percebendo, né? Então é crenças também, é gatilhos. Crença, Então exatamente. eu vou contar até uma historinha rápida só para vocês terem uma ideia. Que existia uma senhora que ela cozinhava um frango, ela colocava no forno dela um frango enorme, parecia um peru grandão ali, e assava, e ficava assando por horas e horas. E a filha dela, ela via a mãe dela assando aquele forno, e ela sempre via a porta do forno aberta. E ela ficava olhando aquilo. E foi passar um tempo, ela também começou a fazer esse frango. Ela comprava o frango grandão, colocava para assar e deixava a porta aberta. Aí a filha dela chegou e falou assim: nossa, mãe, por que a senhora assa o frango com a porta aberta? Para minha filha, a sua avó me ensinou desse jeito. Ela assava o frango desse jeito, ficava assando por 6, 7 horas e saía o frango mais delicioso do mundo. E aquela filha ficava sempre com essas dúvidas, né? E resolveu perguntar para a avó. Falou assim: vó, por que a senhora assava o frango com a porta do forno aberta? A mãe sempre assa lá. Eu falo para ela fechar, porque vai economizar gás e tal. Aí a avó falou assim: sabe o que é, minha neta? É que
o frango e o tabuleiro era muito grande do forno da sua avó. E o forno da sua avó era muito pequeno. E toda vez que eu fechava a porta batia na assadeira e ela abria. E talvez, por coincidência, sempre quando a sua mãe via, a porta do forno estava aberta. Mas era por causa que o forno da sua avó era pequeno. Então, com essa história, a gente começa a perceber que às vezes a gente faz coisas sem perceber e sem saber o porquê dessas coisas. A Exatamente. gente aprende, por isso que eu falo, olha o aprendizado que já vem lá dos nossos pais, às vezes indo mais profundo, aprendizado que vem lá dos nossos avós, e problemas, aí eu entro agora no assunto, olha, né, para entrar no assunto como demora, né? Então, Pode. voltando, Tô adorando. problemas, problemas gerados com os avós, bisavós, eles não conseguiram resolver aquele problema e passam para os avós. Os avós não conseguem resolver esse problema e passam para os filhos. Os filhos, eu vou falar para você hoje, você está aqui na live, vendo essa live. Se você tem algum problema, se você tem algum transtorno, tem alguma mágoa, tem algum, fala assim, algum sentimento, tanto emocional ou psicológico, que te incomoda, se você não resolve ele, inconscientemente os seus filhos vão pegar. E eu falo isso, não é jogando praga. Eu já falo isso porque com certeza você já pegou dos seus avós, dos seus pais. E com certeza os seus pais já aprenderam com os seus avós. E isso, se ninguém resolve, começa a vir inconscientemente. Cada um vai pegando inconscientemente. Isso independente se é mágoa, independente se é um trauma, independente se é uma depressão, uma síndrome do pânico, um toque, qualquer coisa. Qualquer sentimento que é emocional e psicológico. E a gente vai vivenciando isso. Hoje você tem um medo de barata. Passa alguns anos de tantas coisas, de tantas histórias de barata, de tantas situações com outras pessoas que falam de baratas. Vai passar um certo período da sua vida que, às vezes, se você olhar uma foto de uma barata, já vai te dar um pânico. Então, isso que a gente tem que começar a observar. E voltando um pouquinho, pode falar, Jaque. Eu falo pra caramba, né? Comentando o que você está falando, né? Porque me veio à mente aqui, né? E aí você observa muito isso, né? Esses padrões aí que vão se repetindo, que às vezes a pessoa vai repetindo por diversos fatores, principalmente esse, né? Sim. Da repetição das crenças, os hábitos, por tudo que você aprendeu, né? E aí você vê muita família assim que lá, desde lá da tataravó, não se dava bem lá com o tataravô, né? O relacionamento era ruim. Aí você vê a geração seguinte, o avô não se dá bem com a avó. Os pais aí chegam em você. Aí todo mundo, aí você vê muita gente falando isso. Ah, não, mas ninguém na minha família se dá bem em relacionamento. Ninguém, né? Quer dizer, Sim, tudo uma a pessoa já porcaria. vem, ela já vem carregando essa crença. A Aí ela criança vai ver, também, né? Já tá ali, né? Tá ali. ela vai ver, ela, por exemplo, como você falou, aí ela não se vê, ela não consegue encontrar, ter um relacionamento, vamos falar assim, saudável. Ela não consegue Exatamente. ter um relacionamento com pessoas. Aí eu posso dizer que Exatamente. ainda, às vezes, cria até uma fobia social. Exatamente. Existe um pânico de aglomerações, de tudo. É de cada pessoa. Sim, e é engraçado que você pode observar, não sei se você já percebeu isso aí com atendimento, né? E aí a pessoa tá tão com aquelas cargas, aquelas crenças, tudo aquilo, né, que ela foi vendo, foi aprendendo. E até mesmo se chega uma pessoa legal na vida da pessoa, parece que ela repele, né? Porque ela tá Sim, tão, né, tá tão com aquela carga ali, aquele inconsciente ali que tipo, ah, relacionamento não dá certo, é tudo ruim, eu vou sofrer. Ela já tá com aquilo ali, né? Que ela não consegue nem, até mesmo se chega uma pessoa bacana, ela repele, né? sim. Porque a mente, ela já está acostumada. Às vezes, vamos falar assim, avós são separados, pais são separados. Aí se encontra uma amiga que fala que homem não presta. Encontra uma outra Uhum, amiga, um amigo que é separado, que é divorciado, ou que uhum, quer se separar e tem aquele rolo de divórcio. E com tantas situações, a mente, a pessoa, ela gosta de uma pessoa, de uma outra pessoa. Ela chega lá, automaticamente a mente dela fala assim, fulano, vem cá. uhum, Você se lembra dos seus avós? É aquele flash. Olha o flashback aí de novo. Você se uhum, lembra dos seus avós? Você se lembra dos seus pais? Olha, aquela sua amiga que falou que o homem não presta.
Olha aquela situação do seu amigo querendo se separar. Aí é na hora que a pessoa ela trava. É na hora que a pessoa tem um ataque cardíaco, tem uma ansiedade generalizada, tem uma sudorese. Então isso Uhum. acontece porque, vamos falar um pouquinho da mente. A mente ela não gosta de gastar energia. Uhum. Então, de tantas situações traumáticas, ela vai, como essa que a gente acabou de falar, do relacionamento. Ela pega lá dos avós, pega dos pais, pega da amiga, pega do amigo, aí pega de novela, pega de filme, pega de seriado, pega de todas essas situações, de vizinho. Ela já fica com aquele monte. A mente, ela vai interligando todas essas situações. E quando Uhum. ela vai enfrentar uma situação nova, ela não consegue, ela Uhum. trava. A mente dela mesmo pega ela e fala assim, ó, não vai para lá, porque se você for Uhum. para lá, você vai sofrer. Se você for Uhum. para lá, você vai ter uma dor, você vai ter uma separação, você não dá certo, você Uhum. não nasceu para isso. Uhum. Um caso legal que eu atendi uma vez foi de um jovem com 20 anos de idade. Ele falava assim para mim, Marcelo, eu quero muito me relacionar com a menina. Eu gosto da menina, mas eu não tenho coragem. E numa sessão, quando a gente vai perceber, é, na com a sessão da hipnose, veio na mente dele, quando ele estava no estado hipnótico, que a mãe dele brigando com a irmã, quando a irmã tinha 18 anos, e ele tinha 5 anos de idade, e a mãe dele falava assim, ó, está vendo lá sua mãe? A sua irmã? Você quer ser igual a sua irmã? Olha lá sua irmã, namorando aquele vagabundo, namorando aquele maconheiro, aquele cara que não trabalha. Ah lá sua irmã como que tá lá agora. É isso que você quer para sua vida também? E olha para você ver. Olha com quem que ele aprendeu, né? Aí eu falo, com os nossos pais a gente aprende isso. E por que eu falo isso? Nossos pais. Porque aquela Exatamente. criança, naquele momento, ela não soube interpretar como um pensamento adulto. E Uhum. isso acaba gerando um trauma. Então, será Com que certeza. quantas coisas que a sua mãe, o seu pai já falou para você e que você, naquela época de infância, será que você interpretou aquilo como um adulto? Uhum. E você não interpretando Muito. aquilo como adulto, aquilo ali é uma ferida que às vezes até hoje ela está lá Sim. aberta. Até hoje ela não cicatrizou. Hoje você pode falar assim: "Ah, Marcelo, eu já superei aquilo. Ah, já que aquilo ali é passado". Mas quando você vai Uhum. fazer um tratamento com a pessoa, aquilo ali vem à tona. Às Sim. vezes a pessoa chora, despenca ali no consultório. Às vezes ela não chora, mas ela fica em choque. Cada um vai ter uma interpretação. Então é isso que, vamos falar assim, o Com certeza. trauma em geral, essas emoções com os familiares, com os nossos pais, principalmente, a gente aprende tudo com eles. Coisas boas e coisas ruins. Só que o que Com acaba certeza. virando trauma é o pensamento nosso de criança. Não é o pensamento Uhum. nosso hoje de adulto. E eu posso ver Uhum. se é um trauma, se é um problema emocional psicológico, não é problemas de hoje, são problemas do passado que você acaba trazendo para o presente. E é isso que, Uhum. vamos falar assim, até explicando um pouquinho mais, um tratamento acaba fazendo. Né? Acaba tendo Com essa certeza. deslocação de tempo, deixando o que Uhum. é do passado lá no passado, trazendo o que é do presente no presente e você já reformulando o seu futuro para você que nem uma plantação. Você planta hoje e daqui a um período você vai colher. Se você planta uma semente boa, você vai colher Uhum. frutos bons. Se você planta uma Com semente ruim, com certeza você vai colher frutos ruins também. Com certeza. E aí, Marcelo, é até interessante a gente falar sobre isso, né? Porque imagina, né, quantas experiências a gente não traz aí ao longo da nossa vida, né? As pessoas não têm nem noção de que ela está carregando aquilo tudo, né? E aí é o que eu costumo sempre falar aqui na live, né? Aí você percebe que a sua vida não tá legal, você, né, vai tentar se relacionar com alguém, vem o bloqueio, até mesmo na vida profissional também, né? Você sente a oportunidade de você ter uma promoção, você vai. E aí, você tem que olhar para isso.
né? De alguma forma você tem que olhar para isso. E a melhor forma de você olhar para isso é buscar um profissional. Você, sozinho, até pode curar isso, né? Eu acho que é muito difícil, mas vai demorar muito tempo, né? Muito mais tempo. Né? Então, o ideal é você realmente buscar um profissional, né? Um hipnoterapeuta, um constelador, um psicólogo, mas você buscar um profissional para olhar para isso. Porque senão. E aí a sua vida não anda, né? Te Tá ali ajudar, focada, tá disciplinada, ajudar a né? analisar. Exatamente, porque o profissional ele vai justamente te auxiliar a lidar com isso e superar, né? Esses traumas aí. E aí, Marcelo, eu queria te perguntar agora o seguinte, né? Diante de tudo que você Pergunta me que não falou, quer calar. qual é a solução, né? Como superar essas mágoas, né? Lógico que aqui, gente, a gente vai dar algumas dicas, né? Alguns passos, mas o ideal mesmo é que você realmente, se você sente que está carregando, né? Essas coisas aí do passado, que você busque realmente um profissional, né? Mas você, Marcelo, com a sua experiência, né, de como constelador e como hipnoterapeuta, o que você pode passar aí para a galera de dicas ou de alguns passos aí para a pessoa superar essas mágoas aí, esses conflitos? Sim, eu posso falar que se vocês já sentiram ou está passando por algum trauma, né? Depois de um acontecimento difícil, então isso não significa que se sentirá assim pelo resto da vida. Então, várias atitudes que podem lhe ajudar a superar o trauma, retomar a sua rotina, sem todos esses sentimentos perturbadores. Então, primeiro, eu gosto muito, que ajuda muito, a respiração. Geralmente a gente não respira direito, né? A gente só sabe ficar aquela respiração curta, bem fraquinha, né? Então eu posso falar para vocês que a gente só sabe respirar de verdade em duas situações: quando a gente está em perigo e quando a gente está fazendo uma atividade física. O que é respirar de verdade? De você pegar e soltar pela boca. Inspirar pelo nariz profundamente e soltar pela boca. Então repara para você ver, você está numa situação de perigo, num assalto, você fica lá, você fica ofegante. Você está fazendo uma atividade física, às vezes você está lá na academia, você pega e respira e você fala, ai, agora vai. Então você está respirando. Então procure fazer esses tipos de respirações de acordo com o seu dia. Vamos falar assim, se você não lembra, eu sempre falo isso para os meus clientes, se você não lembra, coloca o despertador no relógio. Coloca lá 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas, 6 horas, 8 horas, até mais ou menos a hora que você vai dormir. Que toda vez que você lembrar que vai tocar esse alarme, você vai respirar. Então a respiração ela ajuda a ter o controle até dos nossos neurotransmissores. Com Bom, isso eu posso certeza. falar até um pouquinho mais para frente se tiver tempo. Mas vamos lá. Tá. Segunda Segundo passo, dica, praticar respiração. exercício físico. Primeira, respiração. Uhum. Segundo, exercício físico. O exercício físico é uma forma de ajudar o corpo a liberar endorfina. Então, além Uhum. disso, ele proporciona uma distração do mundo, do redor, vamos falar assim, ao seu redor. Uma liberação física para as emoções que você pode estar experimentando naquele momento. Uhum. Então, às vezes, praticar alguma coisa que você goste. Às vezes, não, nem sempre um exercício físico. Vamos falar se você gosta de ler. Você gosta, de repente, de fazer uma atividade física, um esporte. Às vezes, eu gosto de falar que é uma conexão, você buscar a sua essência. Você olhar para você mesmo e perceber o que você gosta. Não é eu, não é o terapeuta, o profissional que vai falar assim, pratica corrida todos os dias. É. Às vezes você tem uma lesão, você não pode caminhar, você não pode correr, às vezes você está fora do peso. Então, Sim, e tem gente que procura, realmente não tem afinidade, né, de fazer sim, corrida, né? Você tem que descobrir realmente a sua forma, né, de você encontrar aquele equilíbrio, o que você aquela gosta. forma que você gosta, né? E aí é o autoconhecimento, né? Você tem que Sim, a buscar pessoa precisa ver você. isso. Como identificar Uhum. uma coisa que você gosta? Você lembra de alguma coisa que você faz que você não vê a hora passar. Então, de repente, mesmo que seja, vamos falar assim, eu particularmente, eu gosto muito de jogar videogame. É uma coisa Uhum. que eu jogo e às vezes passa 3, 4 horas e você olha assim e fala, caramba. Então você não vê a hora passar. Eu fazia meus atendimentos. Às vezes eu fico com o cliente falando, vocês já perceberam aqui que eu falo pra caramba.
Então, se deixar, às vezes a Pode live vai passar. para 2 horas, para 3 horas, e a gente está conversando aqui. Então, Uhum, é uma coisa que eu gosto. Então, às vezes você precisa identificar isso também. Uma coisa que uhum, passa horas e você não percebe. Às vezes atividade física, um artesanato, alguma leitura, algum instrumento musical. Então resgata. O que que você fazia há 5, 10, 15, 20 anos atrás que hoje você não faz mais? E resgate isso, puxe isso novamente para você. uhum, Terceira dica, criar uma rotina saudável. Vamos falar assim, um evento traumático, principalmente aqueles que lhe fazem ficar um período no hospital, um exemplo, ou lhe tem afastado do trabalho, afetam profundamente a sua rotina. uhum, E uhum, pode mesmo fazer você perder a noção do tempo. Então, é importante nesse sentido, é muito fácil sucumbir à depressão, à estagnação, e a vida parece perder o sentido. E ficamos sem uhum, energia para buscar os nossos objetivos. Então, voltar à rotina, mesmo que isso signifique apenas sair de casa, vamos falar assim, apenas sair da cama, né? Todos os dias na mesma hora, ou ainda fazer refeições no mesmo horário, pode fazer uma grande diferença no seu bem-estar. Então, ajuda a recuperar esse trauma que você obteve também, voltar à sua rotina. uhum. E o quarto, um pouquinho aí lembrando sobre a nossa essência, é cultivar hobbies, que não deixa de ser, às vezes, coisas que você fazia até na adolescência e que hoje você não faz mais. Então, uma distração pode ser um grande aliado para querer superar um trauma. Busque atividades relaxantes, de repente uma pintura, uma jardinagem, uma dança, uma marcenaria, aprender a tocar um instrumento musical. Então, tudo isso pode ajudar a distraí-lo e a evitar que você fique constantemente repensando ou revivendo os sentimentos que te incomodam. Então, nada mais é que olhar para você, ver a sua essência. E o quinto, que é o menos o último, mas não menos importante, e que a Jaque até falou também, a terapia, ela pode ser uma ótima ferramenta para querer superar um trauma. Então, como exemplo, a hipnose, reiki, constelação familiar, independente da terapia. Todas as terapias funcionam. O principal é que cada terapia é para um tipo de pessoa. Não existe você procurar uma terapia e você falar assim, nossa, eu fui lá com um constelador tal, a constelação não funcionou. Às vezes aquela terapia não foi feita para você. Às vezes aquela terapia você não entendeu como ela funciona. Que independente da terapia, o importante é vocês entenderem que não existe mágica, não existe milagre. A gente tem que ter uma mudança de comportamento. A gente tem que ter uma mudança de hábito. E que se não acontece, se você não faz nada, por você mesmo, ninguém vai fazer. Você pode Com pagar 1.000, certeza. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 na terapia. Não é o valor que vai trazer o seu resultado. Você pode pagar R$ 100 em terapia, R$ 50. Não é o valor. Mas se você não tiver uma mudança de pensamento, se você não tiver uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, não vai gerar resultado. Com Então, certeza. é uma Pode falar. junção do terapeuta e do cliente. Juntando 50% de cada um. Às vezes até o terapeuta dá mais por cento do que deve dar. Isso que você tem que Uhum, aproveitar. Você uhum. fazer essa diferença para querer melhorar os seus resultados. Então, só para mim finalizar, deixar a Jaque falar também, que só eu que falo aqui, né? Nada, que Desculpa. isso, pode falar. Essas são algumas dicas que podem ajudar a amenizar e a lidar com essas situações traumáticas. E o mais importante é ter o pensamento positivo e saber que é possível superar o sofrimento. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para a gente querer acordar, vamos falar assim, ter aquele chacoalhão, para a gente ter um outro olhar, deixar de ser vítima, deixar de ser o coitadinho. É lógico que, às vezes, um depressivo ouvir isso, ele vai negar absolutamente. Só que se você começar a analisar algumas situações da sua vida, você está querendo ser o foco das atenções.
E o principal não é isso, o principal é qual o motivo de eu estar querendo ser o foco das atenções. Com certeza você está querendo chamar a atenção de alguma pessoa. Às vezes é do pai, é da mãe, é da namorada, é do namorado, é do irmão, é de alguém. Com certeza é de alguém. Então, Uhum. esse é um pouquinho que é possível superar esse sofrimento e até mesmo transformá-lo em algo diferente. Só depende de você aprender a analisar todas as situações da sua vida. Com certeza, que bacana, Marcelo, você falar isso aí, né? Marcelo deu um passo a passo aí, né, de como você pode superar tudo isso. E apenas complementando o que você falou, né? Eu acho que acima de tudo, né, a gente falou de terapia, de exercícios físicos, de você se conectar com você, fazer hobbies. Tassi, boa noite, que chegou agora. Adriana, boa noite. Todos que chegarem no Boa final da noite. live. Eu não sei nem se dá tempo de fazer um resumo. O Marcelo aí, para quem chegou agora no final, para fazer um resumo dinâmico aí de tudo que foi falado. Mas só para complementar a sua fala, né? Sobretudo quando a gente pensa na nossa vida, né? O mais importante é a gente pensar o seguinte: você assumir a responsabilidade pela sua vida. Né? Se você não fizer Uhum, algo por você, ninguém vai por você. Né? Assim, é você perceber que realmente está no comando. Né? Então, assim, se você está vendo que a sua vida não está indo para um caminho bom, seja em qualquer área afetiva, profissional, ou às vezes todo mundo tá com tudo ruim, né? Então é uhum. aquela coisa, Einstein já dizia, né? Se você fizer as coisas sempre do mesmo jeito, você vai obter o quê? O Mesmo mesmo. resultado. Né? Então, se você quer diferente na vida, né? Você precisa buscar novas alternativas, novas estratégias, buscar um profissional, né? Então você precisa fazer coisas diferentes, né? E aí é como você mesmo falou, né? Às vezes a pessoa também é cômodo para a pessoa, lógico que não vou generalizar aqui um caso de depressão, por exemplo, sobretudo no estágio avançado, a gente sabe que realmente muitas vezes a pessoa vai precisar mesmo de até uma ajuda inicial ali da família, depois com certeza buscar uma ajuda profissional, né? Muitas vezes você vê que a pessoa está ali com o mesmo problema há anos e anos, Uhum, né? E aí, sempre as mesmas histórias, o mesmo problema. Quer dizer, parece que ela quer ficar ali, né, chamando a atenção. Ela não parece que ela não quer resolver, né? Ela não é está realmente verdade. disposta a resolver. E aí um monte de gente fala um monte de coisa, né? Até às vezes familiares falam: "Não, busca uma ajuda terapêutica, faz alguma coisa". E a pessoa parece que está ali, ela não quer resolver, né? Então, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Ninguém tem essa responsabilidade que é sua, de você cuidar da sua vida. De você realmente falar assim, acabou a palhaçada, eu estou no comando, eu vou fazer por mim. Né? Enfim. E aí a galera que está chegando agora, Marisa, vou salvar essa live sim, fique tranquila. Renan que chegou agora também, boa noite. E eu vou pedir agora, Marcelo, se possível, você fazer um resumo dinâmico aí, porque uma galera aí chegou bem no finalzinho, de tudo que foi falado aqui. Por favor. Então, vamos lá. Lembrando, o que acaba gerando um trauma? Às vezes você tem alguns sinais como pesadelos, flashbacks de imagens, de sons, de vozes, muita ansiedade que acaba desencadeando, muita tristeza, muita culpa, muito sentimentos de ter emoções, não ter emoções, fica nessa confusão que às vezes parece que você é um robô, parece que você deixou de ser ser humano, você não sente mais essas emoções. Então, isso são alguns sinais de alguns possíveis traumas. E como superar eles? Aprendendo a respirar, fazendo essas respirações profundas em vários períodos do nosso dia, praticar exercícios físicos, criar uma rotina saudável, porque vamos dizer, às vezes você tem uma rotina de trabalho, você acorda cedo, toma café da manhã, vai trabalhar de carro, volta, toma banho, assiste a novela das 8 e vai dormir. Aí você Uhum. tem um acidente no trabalho, você já não acorda mais cedo, você já não almoça no mesmo horário, você já nem dirige, você nem assiste a novela das 8. Então já bagunçou tudo. Então é criar uma rotina saudável para você também. Uhum. Cultivar hobbies, que é fazer o que você gosta, um artesanato, um instrumento musical, uma atividade física, um esporte, uma jardinagem, uma dança, qualquer coisa que vai lhe fazer bem. E o principal
não só porque é último, mas é importante também procurar uma ajuda profissional. Que mesmo você fazendo algum tipo de terapia, não quer dizer que aquela terapia não foi feita para você, se não deu certo. Talvez você não entendeu como ela foi feita. Talvez você não entendeu como ela é feita. Às vezes até mesmo o profissional não conseguiu te explicar da maneira que tem que ser explicado. Então, se permita a outras experiências, se permita conversar com outro profissional, se permita perguntar, não tenha medo de perguntar. Se o profissional, talvez ele não souber responder, com certeza ele vai falar assim, ó, no momento, talvez eu não sei te responder essa pergunta, mas eu posso te responder. Então, se permita a novas experiências. E o principal, cuide do seu bem-estar. Porque se você não cuidar do seu bem-estar, quem que vai cuidar? Com certeza, com certeza. Muito bacana, galera. Live de alto valor aqui com o nosso hipnoterapeuta, aqui com o estelador Marcelo. E para a gente finalizar essa live, eu vou pedir a vocês, por favor, da minha audiência, sigam o Marcelo lá. Ele todo dia publica conteúdos lá de alto valor para sua saúde mental, emocional, para você melhorar a sua vida, tá? Marcelo, bota aí, por favor, seu Insta para a gatinha, Instagram? por favor. Isso, coloca aí para a galera. Você consegue aí? Consigo, vou escrever aqui. É hipnoterapeuta Marcela. Aí, ó. Vixe, eu escrevi errado. Meu Deus do céu. Tá errado, pessoal. É hipnoterapeuta. Ele É. só mudou ali. Então, galera, sigam lá o Marcelo, hipnoterapeuta, underline Marcelo. Sigam ele lá, tá? A Tassi falou assim, o que o Marcelo falou de superar as mágoas familiares. Olha só, Tassi, a live vai ficar gravada, porque a gente já está bem no finalzinho. Se ele for te explicar Uhum. agora, vai ter tempo aí, tá? Fique tranquila, eu vou gravar minha live aqui. Quem está na audiência também, não quiser me seguir, tá? Eu não estou conseguindo colocar o Tem comentário. bastante amigo aqui também. Eu vou deixar salvo no meu Instagram também. E vou marcar já que a gente vai se falando nos stories aí também. Aqui, galera. Também quem está na audiência do Marcelo, Uhum. pode me seguir também, @jaque, tá bom? E Marcelo, eu queria te pedir, meu querido, por favor, para você deixar uma mensagem final aí para a galera, né? Quem está com aquelas mágoas do passado, né? Aqueles problemas lá. O que você pode deixar aí de mensagem final para a galera aí, para Eu superar tudo posso falar para isso? vocês não julgarem as pessoas, mas procurar entender qual o motivo delas estarem fazendo isso. Se colocarem no lugar dessas pessoas. E que nem tudo que alguém, ou algum familiar, parente, vizinho, qualquer pessoa, falou para você é a verdadeira, vamos falar assim, verdade da história. Procurar sempre ouvir, 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 aprender a ouvir. A gente não sabe ouvir as pessoas. Procurar entender as pessoas. Que com isso você vai se livrar dessas pedras que você está carregando. Essas pedras são como se fossem esses traumas, como se fossem esses problemas. Então eu falo assim, de tantas pedras que você vem carregando de acordo com a sua vida, hoje você deve estar pesada, travada. E enquanto você não olhar uma a uma dessas pedras, você não vai conseguir deixar elas ir. Com certeza. Então, galera, ó, mensagem de profissional aí que trabalha com atendimento, não julgue, saia do julgamento, né? Quando você julga alguém, no fundo, você está se colocando numa superioridade moral em relação àquela Sim, pessoa. Na verdade, você perfeito. não é melhor que ninguém, todos somos iguais, todos erramos, assim como aquela pessoa errou, você também erra. Assim como aquela pessoa de repente te decepcionou, te sacaneou, ou de alguma forma você interpretou mal um comportamento dela, você também já fez com alguém em algum momento da sua vida isso. Então saia do julgamento, que a sua vida vai ficar muito melhor. Né? Vamos colocar o amor, né? Que o amor supera tudo. Tá bom, Isso aí. galera? Então é isso, Marcelo. Muito obrigada, gratidão